O Arthur Lira frustrou os planos dos bolsonaristas com a CPI dos influenciadores. Lira não quer mais bagunças na Câmara dos Deputados depois das duas CPIs anteriores, a CPI do 8 de janeiro e a CPI do MST. Dois fiascos que acabaram em pizza, então Lira vai ser duro com os bolsonaristas em 2024. O que é um problema para eles, porque eles não têm pautas, eles não têm bandeiras, eles só têm mesmo as badernas ou a baderna. E essa CPI seria um grande palco para engajamento e teorias da conspiração. Ou seja, eles se deram mal. E eu quero que você coloque nos comentários: as outras CPIs foram um fiasco? Os bolsonaristas, eles se prejudicam com essa postura do Arthur Lira? Até que ponto? Deixa o seu like se você curtiu essa carcada do Lira nos bolsonaristas e se inscreva no canal. Você deve, com toda certeza, ter acompanhado toda a repercussão que aconteceu por conta do caso da Choquei e a menina que supostamente teve um affair com o Whindersson Nunes e depois acabou tirando a própria vida, um episódio muito triste. Os bolsonaristas usaram essa situação para criarem as mais diversas teorias conspiratórias. E eles conseguiram chegar até a teoria máxima. O perfil ou a agência de marketing que administrava, ou tinha parceria, tinha contratos com a Choquei e outros influenciadores. A agência Mind8 da Preta Gil. Nós já falamos muito sobre esse caso. A agência fazia publicidade, trazia contratos, administrava as redes sociais de vários influenciadores, muitos deles de esquerda. Mas graças a um vídeo super conspiracionista, sensacionalista e cheio de notícia falsa e desinformação, os bolsonaristas começaram a alardear esse caso, falar que havia toda uma grande manipulação por trás e que o governo Lula usou esse caso para influenciar na disputa 2018. Aquelas teorias que os bolsonaristas adoram porque eles têm uma mente muito infantil. E óbvio que muitos deputados começaram a fomentar a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a relação do governo federal com esses influenciadores, esticando mais ainda o assunto. Só que eles se lascaram, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, já deixou muito claro. Ele falou o seguinte: não vai sair do papel essa CPI. Isso segundo informações do Ricardo Noblat. E por que não? Porque o Lira, primeiro que ele considerou que foi um erro ele ter liberado a CPI do MST. Foi um erro. A CPI dos atos antidemocráticos foi uma comissão mista da Câmara e do Senado. Porque essas duas CPIs passadas, pessoal, elas viraram pizza. E principalmente foram palco de muita baixaria, de muita discussão entre parlamentares, o que repercutiu muito negativamente para o parlamento. Então, num ano de campanha, Lira não quer dar palco para bolsonarista e não quer desgastar a imagem dos parlamentares. E essa postura do Lira não deve ser uma postura que vai se limitar à CPI dos influenciadores. Essa postura do Arthur Lira deve seguir para qualquer outra comissão que os bolsonaristas queiram implementar. Porque ele já deu esse alerta, pessoal. O Lira, ele ficou muito constrangido durante a promulgação da reforma tributária. O Lula foi até a Câmara, fez um discurso e os bolsonaristas o vaiaram. O Lira pediu que os bolsonaristas parassem de vaiar o presidente. Eles não pararam, continuaram vaiando. Dias depois, o Lira teve uma discussão, um bate-boca, pelo menos não tanto da parte dele, com o Marcel Van Hatten, aquele deputado bolsonarista do Partido Novo. O Van Hatten gritou, esperneou, babou quase. O Arthur Lira cortou o microfone do Marcel Van Hatten e fez um alerta. Disse que não iria mais tolerar brincadeiras no plenário. E ele está cumprindo, ou vai cumprir, porque isso foi no ano passado. O Lira, ele adotou uma postura bem pragmática com relação ao Lula. Ele se tornou um aliado do Lula. Um aliado por conveniência? Pode ser, mas ele é um aliado. Ele quer ser visto como um líder reformista que fez as reformas necessárias para o futuro do país. E ele precisa ser um aliado de Lula para cavar um espaço dentro do governo federal em 2025, com um ministério, quando ele deixar a presidência da Câmara dos Deputados. Porque o Lira tem como objetivo virar senador, todo mundo sabe disso.
Só que em Alagoas existe uma desconfiança da força de Lira para conseguir fazer isso. Hoje ele é poderoso, mas quando ele deixar a presidência da Câmara dos Deputados em 2025, no início de 2025, o que virará de Arthur Lira? Vai ser um deputado de novo? Então ele precisa virar ministro e por esse motivo tem adotado uma postura de aliado por conveniência com o governo Lula. As outras CPIs, como nós falamos, foram verdadeiros fiascos em termos de investigação. Tanto a CPI dos atos antidemocráticos quanto a CPI do MST foram usadas pelos bolsonaristas, ou tinha como objetivo serem usadas para fustigarem o governo federal. Mas eles não conseguiram fazer isso. A CPI do MST terminou em pizza. O que o Ricardo Salles fez? Nada. O que o Kim Kataguiri fez? Também nada. São os incapazes, são os lorpas, não conseguiram, só promoveram bagunça. Alguns bolsonaristas até conseguiram ter alguns lucros com essas duas CPIs. Caso do Abílio Brunini, que fez muita bagunça, que fez muito circo e se promoveu. Mas os outros não. E a que custo essa promoção dos bolsonaristas? Um custo muito ruim para a imagem da Câmara. Porque pareceu o seguinte, olha, eles não fizeram nada, eles usaram o dinheiro público para fazer circo e no final terminou em pizza? CPI já tem essa percepção. Então o Lira faz muito bem ao não querer colocar essa pauta na jogada. Até porque esse assunto tá no fim, né? Ah, teve o assunto da menina. Você perceba que o assunto da menina que tirou a própria vida já acabou. O assunto da Choquei. Ele foi transformado agora no assunto da Mindgate, dessa grande teoria conspiratória. Mas vai acabar também. Esse assunto só está repercutindo porque o Congresso ele está em recesso, o Judiciário também, então não existem muitos assuntos para serem colocados, para serem cobertos. Então na internet há essa repercussão, mas na mídia como um todo, nos principais veículos de comunicação, não tem. Não tem repercutido. Então assim que o Congresso voltar nas próximas semanas, aí esse assunto já vai ter perdido muito da força, a não ser que surja algo do tipo, mas dificilmente vai surgir. Eu vejo que é um enorme problema para os bolsonaristas, essa postura do Arthur Lira. Porque, como nós falamos, os bolsonaristas, eles não têm pauta, eles não têm bandeira, mas eles têm apadrinhados políticos, possivelmente nas eleições municipais, principalmente para vereadores. Sem esse tipo de palco, gerando conteúdo para engajamento nas redes sociais, o bolsonarismo perde a força. Como que eles vão engajar as suas bases no Congresso? Ou melhor, como que eles vão engajar as suas bases nas redes sociais? Não vão. Essa CPI era justamente para isso. Para terem repercussão. Porque como que os bolsonaristas atuam politicamente? Eles não recebem dinheiro de emenda. Eles não querem. Então eles precisam, para os seus apadrinhados políticos, justamente a bagunça, o auê, a pantomima. Sem isso, o bolsonarismo fica muito enfraquecido. E dentro do PL há um problema, porque nós temos a disputa dos bolsonaristas com o PL mais tradicional. O Lula beneficiou e muito o PL ao longo de todo o ano de 2023. Foi o partido que mais recebeu emendas do governo. Isso pode promover uma força municipal para 2024 com mais vereadores do PL Raiz sendo vitoriosos ou sendo eleitos, em detrimento dos bolsonaristas. O Bolsonaro quer evitar ao máximo a aproximação de integrantes do PL com o governo Lula. Mas esses integrantes do PL mais tradicionais precisam do governo justamente por conta das emendas. Então tá essa situação que é complicada para o Bolsonaro gerenciar. O Bolsonaro esperneou quando houve a aproximação do governo Lula com o PL via Caixa Econômica Federal e Arthur Lira. Falou, ameaçou que ia expulsar todo mundo. Vai expulsar? Vai nada, né? O Bolsonaro é só um falastrão.